Estamos mais uma vez aqui, né, com o nosso craque aí, doutor Henrique Reis, da Medicina Interna. Um tema que aí serve como aquecimento, né, da nossa pós-graduação que vai se iniciar aí no próximo final de semana, né? E aí também quem puder, quem tiver alguns amigos, puder compartilhar aí essa aula, puder compartilhar o link, a gente fica bem grato, né, com esse trabalho consistente que vem sendo desenvolvido já há vários anos, tá? Então essa aula é bem interessante, né? Eu particularmente tenho acompanhado assim a ressonância da próstata desde o princípio, apesar da minha área ser mais musculoesquelético. E antes era um exame muito trabalhoso, né? Bobina endorretal, tinha que fazer espectroscopia, a sequência demorava 40 minutos. Se o paciente mexesse, tinha que repetir. Exame com sedação, né? Hoje a gente vê uma tendência à simplificação, né, Henrique, do exame. Obviamente ainda está se fazendo aqueles ajustes finos, como aconteceu com o nosso primo aí, o Birrades, né? Mas eu Exatamente. acho que a gente está chegando lá e pelo menos o que eu tenho visto de correlação com as biópsias é que realmente tem mudado o modo de abordagem da próstata, né? Hoje a gente deixou de fazer aquela biópsia randômica, aleatória, e cada vez mais estamos sendo assim mais assertivos no nosso diagnóstico, também com maior segurança para fazer uma vigilância ativa, né? Mas aí já falei demais, vou deixar aí para o especialista aí, que o Henrique aí Exatamente. assuma o comando aí da Enterprise aí, Gustavo, manda bala aí, cara. muito obrigado aí pela apresentação, e é exatamente o que você falou, né? A ressonância multiparamétrica de próstata é um exame que mudou drasticamente de 5 anos para agora, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Aqui a gente ainda tinha muita dificuldade de fazer ressonância multiparamétrica de próstata por conta de equipamentos mais antigos, né? Esses últimos 5 anos, não só a evolução da técnica melhorou, mas a evolução dos aparelhos aqui no Brasil melhoraram bastante, né? Vou só falar um pouquinho na clínica que eu sou diretor clínico. Eu puxei hoje de manhã uns dados aqui no nosso Pax, né? Digitei a palavra PIRADS, né? Em 2017, a gente tinha 30 exames com a palavra PIRADS, né? Em 2018 já passou para 110, né? Em 2019 para 300. Em 2020, com a pandemia, já fizemos 400. Isso provavelmente a gente perdeu algum exame que às vezes não está a palavra escrita PIRADS corretamente ou numa formatação diferente, mas foi no mínimo 400 exames. E agora, em menos de 3 meses, já temos 120, né? Então, em 2017 a gente fazia 25, se a gente vamos colocar 50 exames, agora a gente já está fazendo 400, né? Em menos de 3 anos, né? Mostra que a técnica está evoluindo, né? E os médicos, urologistas, eles estão muito mais habituados nesse tipo de exame do que era há 5 anos atrás, né? Vou falar dois temas, né? Primeiro da versão 2.1, né? Que é a última versão do PIRADS de 2019. O que mudou de 2019 para agora? A versão anterior para a última versão, e algumas controvérsias no diagnóstico por imagem, né, do câncer de próstata, né? Vamos lá, então. O PIRADS começou em 2010, né? Desculpa, 2012, né? Que foi pela Sociedade Europeia de Radiologia Urológica, né? E a Sociedade Europeia de Urologia começou a fazer um guideline com um sistema de score, né? Que foi o PIRADS versão 1. E aí o grande problema da primeira versão é que você não sabia qual técnica usava, não era muito padronizado, né? Tinha vários parâmetros que você tinha que analisar separadamente, fazia uma somatória para depois chegar na classificação PIRADS final, né? Em 2015, vários grupos se reuniram, né, para fazer um comitê e desenvolver o PIRADS versão 2, né, a 2.0, vamos por assim dizer, né? E essa segunda versão, essa de 2015, resolveu alguns problemas, principalmente em sequência-chave, né, na terminologia que a gente usa e no relatório radiológico, né? E quais foram essas atualizações da versão 2, né, da 2.0, em relação à primeira versão?
né? Então, na versão 2.0, o que a gente faz, né? Análise separada, analisa zona transição e zona periférica, né? Com uma sequência dominante para cada região. Na zona periférica, a gente usa a difusão. Então, difusão é a sequência principal para a gente chegar no score do PIRADS, na zona periférica. E na zona transicional é a sequência de T2, né? E nos casos duvidosos de lesões na zona de transição, a gente vai usar a difusão. A perfusão pós-contraste, ela possui um papel de auxiliar nos casos duvidosos da zona periférica, né? A espectroscopia, que era utilizada no começo, né, igual o Gustavo falou, usava espectroscopia, usava bobina no retal. A gente não utiliza mais bobina no retal nem espectroscopia, e passou-se a utilizar um critério dimensional para mudar o critério mudar a classificação, né? De PIRADS 4 para PIRADS 5, a gente tem um tamanho de 1,5, né? Então, se a lesão for maior ou igual a 1,5 centímetros, a gente automaticamente classifica ela como PIRADS 5. Ou se a lesão tiver extensão extracapsular ou invasão da vesícula seminal, por exemplo, né? Lembrando que não existe PIRADS 6, tá? Estava até tendo uma discussão há um tempo atrás com alguns residentes, né? Porque, assim, diferentemente da mama, a gente não tem um PIRADS 6 quando a gente tem um exame que já é comprovadamente a gente já sabe que o paciente tem câncer. Por quê? Porque a partir do momento que já tem o câncer, aquele exame não é mais diagnóstico, né? É um exame de, por exemplo, estadiamento, né? Saber se houve extensão extratumoral ou não. Então, a gente não utiliza PIRADS para exame de estadiamento, né? Então, não existe PIRADS 6, né? E não existe PIRADS no exame de estadiamento. Então, se o paciente, se você já sabe que o paciente tem câncer, aquele exame é para estadiar, para ver se ele tem extensão extracapsular, se ele tem linfonodopatia, se ele tem metástase, né? Mas ele não é, você não utiliza a classificação PIRADS, né? Quais que são os objetivos de hoje, da aula de hoje? Eu vou falar os parâmetros técnicos, né? E os critérios para a gente interpretar as lesões, e esses critérios eles foram modificados. Alguns foram mantidos, mas outros foram modificados na nova versão. A gente vai falar agora da versão 2.1, né? E depois eu vou falar de algumas controvérsias no uso da ressonância e no diagnóstico por biópsia no câncer de próstata, né? Quais são os parâmetros técnicos, tá? Se por acaso a imagem estiver ruim, vocês avisem aí, tá? Pode avisar no chat, ou então levante a mão para a gente corrigir alguma coisa que aparece diferente aí, tá? Então, versão 2.1, ela clarificou e estabeleceu os critérios mais organizados para aquisição de imagens, tá? Então, vocês vão utilizar, depois vocês conseguem baixar o PIRADS e vocês vão ver que tem toda a classificação, como é que faz o exame, né? Então, ficou estabelecido que é mandatório um plano axial T2 de alta resolução e pelo menos um outro plano ortogonal em alta resolução, tá? Então, é obrigatório você ter um axial T2 de alta resolução. Opa, deixa eu voltar aqui. É obrigatório você ter um plano axial T2 de alta resolução e você pode ter um ou os dois outros planos ortogonais de alta resolução, tá? As máquinas mais recentes, elas conseguem fazer um T2 volumétrico, né? Um coronal T2 ou um sagital T2. Normalmente se faz um coronal T2 volumétrico que você pode reconstruir, tá? Sequência de fusão, então. Outra coisa que foi bem estabelecida, então, são necessários pelo menos 2 valores de B, ou seja, um valor B baixo e um intermediário, que seriam, por exemplo, um B100 e um B800 a um B1000, para a gente calcular o ADC. Então, o ADC ele é calculado através das imagens do B-value baixo e o B-value intermediário. E um outro valor de B alto, no mínimo 1400, que você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer a gente chama de B sintético, né, que ele é um valor de B calculado a partir dessas imagens de B0 e B intermediário. Isso é o software que faz, né, principalmente em máquinas que não têm um gradiente muito alto, né, máquinas de 1,5 Tesla, ou então você vai fazer um outro B, um B1500, separadamente. Você vai adquirir essa imagem separadamente, tá? Que fica uma resolução melhor. Isso é mais factível de ser feito nas máquinas de 3 Tesla. Tá? E eu já expliquei o que é sequência de fusão na aula que a gente fez sobre as sequências que a gente utiliza no abdômen. Ela está até disponível no YouTube, tá? Mas, de maneira bem geral, a gente está vendo o quê?
um dos parâmetros da ressonância, por isso que ela chama multiparamétrica, que é o que? A densidade celular, né? E a densidade celular a gente vai diferenciar como? Uma lesão que tem baixa restrição à difusão, as moléculas de água elas vão se mover livremente aqui, tanto no espaço intercelular quanto dentro das glândulas, né? Então, é um exemplo de um tecido glandular Gleason 2, tá? A gente vê que as células são espaçadas, as moléculas de água conseguem se mexer aqui, diferentemente de um Gleason 5, que as células estão todas juntas, estão muito juntinhas, então a molécula de água não consegue se mexer, então vai dar a restrição à difusão. Então, a gente usa um parâmetro, que é a densidade celular, né? O outro parâmetro é a anatomia do tecido, que a gente usa o T2, né? E o outro parâmetro é a vascularização, que a gente usa através a gente consegue pegar através das imagens dinâmicas, né? E a gente faz como essa imagem dinâmica na próstata, né? A gente faz sequências T1 tridimensionais dinâmicas com resolução temporal muito baixa, menor que 15 segundos, ou seja, vai fazer aquisições intervaladas em no máximo 15 segundos, com tempo de exame de até 5 minutos. Então, vai ter mais ou menos 20 sequências pós-contraste dentro desse espaço, né? Do espaço da próstata, né? Que a gente chama de perfusão, tá bom? Como que a gente vai utilizar o PIRADS? Agora a gente vai mostrar como que a gente vai classificar cada lesão de acordo com a versão 2.1 do PIRADS. Primeiro a gente vai começar com as lesões na zona central e no estroma fibromuscular anterior, tá? Como que o PIRADS 2.1 ele classificou isso? Normalmente, essas regiões, que é o estroma fibromuscular anterior, tem um aspecto meio triangular, e a zona centro-transicional, principalmente no coronal, ela parece um Mickey, né? São áreas que têm um tecido fibroso, bastante fibroso, que ele já tem o hipossinal T2. Então, a gente não tem como utilizar só o sinal T2, tá? Para justificar essa lesão. A gente precisa do quê? De uma assimetria entre essas regiões, né? Então, uma zona central de um lado for muito assimétrica ou tiver uma assimetria focal em relação ao outro lado, né? A difusão, tá? Que não possa ser explicada por hiperplasia prostática. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns nódulos de hiperplasia estromal, eles têm restrição à difusão. Então, se a gente não consegue delimitar que aquilo na zona central seja um nódulo de hiperplasia, a gente tem que considerar que é uma lesão tumoral. E, além disso, tem que ter um realce focal e precoce, tá? Aqui é um exemplo da anatomia normal, né? O estroma fibromuscular anterior, normalmente a gente vê a partir do terço médio no ápice, e na base a gente vê a zona central, né? Lembra que a gente tem zona transicional, né? E muitos utilizam o termo zona centro-transicional, né? E as zonas periféricas. No coronal ficaria mais ou menos assim. Numa lesão na zona central, a gente procura isso, né? Aqui está a zona central, o aspecto do Mickey, né? E aqui tem uma assimetria de lesão de hipossinal T2, né? Uma lesão a gente tem uma assimetria bem definida, né? Tanto no coronal quanto no axial. E essa assimetria também tem restrição de difusão e também tem realce arterial precoce. Então a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção essa região, procurando algumas assimetrias, tá? E na zona de transição, né? Como a gente utiliza o PIRADS na zona de transição. Essa foi a versão 2.1, foi onde teve mais mudanças na zona transicional, na classificação da zona transicional, tá bom? Porque antigamente, na versão 2.0, a gente classificava como um PIRADS 1, isso eu estou falando de zona transicional, quando o parênquima da zona transicional era normal, ou seja, não tinha nódulo, né? E a gente sabe que é muito raro a gente ver uma glândula interna sem nódulo de hiperplasia, né? E classificava como PIRADS 2 quando aparecia os nódulos de hiperplasia. Agora, a gente pode classificar como 1 tanto a zona transicional homogênea, sem nódulos, que é muito raro de se ver, quanto um nódulo típico, né? O nódulo típico de hiperplasia. Então, a gente vai classificar como PIRADS 1 para a zona transicional, tá? E o PIRADS 2 virou quando a gente tem um nódulo que é quase completamente encapsulado, né? Ou é um nódulo homogeneamente circunscrito, tá? Porém sem
aquela cápsula fina bem definida, que a gente chama de atípico, nódulo atípico. Ou então aquelas regiões amorfas que ficam entre um nódulo e outro. Então você tem um nódulo de um lado e outro nódulo aqui, e no meio dele tem aquelas zonas de hipossinal T2, tá? Que a gente vai classificar como BIRADS 2. Tá? Essa foi as principais diferenças da versão 2 para 2.1. Foi principalmente nessa diferenciação dos nódulos de hiperplasia na zona transicional. Então, o score 1 na zona de transição vai ter uma aparência normal, aquele sinal intermediário homogêneo, que é raro, raramente a gente vê isso nos exames de rotina, né? Ou então um nódulo típico. O nódulo típico ele tem que ser um nódulo oval ou redondo e completamente encapsulado. Então ele está aqui, tá? Por isso que a gente usa os outros planos, porque em alguma fatia a gente pode ter dúvida, né, se isso aqui é completamente encapsulado ou não, né? Mas quando a gente coloca nos outros planos, a gente vê que ele tem a cápsula fina recobrindo completamente o nódulo. Então isso aqui é um nódulo, uma zona de transição PIRADS 1, tá? Que antigamente na versão 2.0 era classificado como PIRADS 2. E o score 2? O score 2 vai ser aquele nódulo atípico, tá? Ele é quase completamente encapsulado, né? Ou homogêneo, ou seja, não tem aquele halo de hipossinal, mas ele é bem circunscrito, né? E não tem a cápsulazinha em volta. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Ele é quase completamente encapsulado, está faltando um pouquinho de cápsula aqui na região superior, e aí você faz as reconstruções, você não identifica essa cápsula, então você classifica como 2, né? Ou então um nódulo de um baixo sinal T2 homogêneo, que não tem cápsula, tá? Ou então aquela área homogênea de discreto hipossinal T2 entre nódulos benignos. Então, a gente tem um nódulo benigno aqui, a gente tem um nódulo benigno aqui, um nódulo benigno aqui, e essa área de hipossinal recobrindo no espaço adjacente. Ela não deforma o nódulo, não faz nenhum efeito de massa, né? Não existiria um câncer aqui que respeita o nódulo, os nódulos seria um câncer muito educado, né, que não tá prejudicando os nódulos adjacentes, né? O score 3, a gente vai classificar quando aquele nódulo atípico tiver uma restrição muito importante na difusão. Então, a gente tem aquele nódulo atípico que tem uma restrição importante, a gente já classifica ele como PIRADS 3. E como que ele até usa esse termo, marcada restrição à difusão, né? O que é? Quando o sinal é bem maior do que na zona que ele se localiza, tá? Então, a gente tem que comparar restrição de zona de transição com zona de transição e restrição de zona periférica com zona periférica. Isso é o diagrama esquemático, né? Então, a gente tem um nódulo na zona de transição completamente encapsulado, em T2, ele é classificado como PIRADS 1, independente da difusão do ADC, ele vai ser 1. Tá? O nódulo PIRADS 2, na zona de transição, ele vai ser completamente homogêneo, de baixo sinal T2 sem cápsula, ou quase completamente encapsulado. Tá? E se ele não tiver nada de restrição de fusão, pode ter um pouco de hipossinal no ADC, ele vai ser classificado como 2. Tá? Se a gente tiver esses mesmos nódulos, também com uma discreta restrição à difusão, duvidosa, né, com hipossinal e ADC, também continua 2. Agora, se a gente tem esses mesmos nódulos com uma marcada restrição à difusão, e aí ele vai ter uma marcada hipossinal no ADC, aí a gente vai classificar ele como 3. Tá? Então, a gente depende da intensidade da difusão para fazer aquele desempate, se classificar ele como 2 ou 3. Tá? E aqui é um exemplo. Tá? Um nódulo típico, né? Em T2 ele é um nódulo típico, a gente tem que lembrar que na zona de transição a gente usa como critério principal o T2, tá? Então, nódulo típico, bem encapsulado, com sinal levemente baixo sinal em T2. Esse aqui já é qual classificação? Segundo zona de transição, T2, classificação PIRADS 1. E ele tem marcado a restrição de fusão e tem marcado o hipossinal no ADC. Se a gente utilizar o critério da difusão, a gente classificaria como PIRADS 4, né? Só que a gente lembra, o critério dominante, a sequência dominante para a zona de transição é a sequência T2. Então, a classificação PIRADS desse nódulo é um PIRADS 1, tá? Independente se ele tem hiperrealce, se ele tem restrição à difusão. Se ele for um nódulo típico, ele continua como PIRADS 1.
Esse outro caso, que é aquele caso que eu mostrei anteriormente, um nódulo quase completamente encapsulado, né? Então ele entra como um PIRADS 2, né? É um nódulo atípico, só que ele tem uma marcada restrição de fusão e um hipossinal em ADC. Então, se ele é atípico, ele é classificado como 2 no T2. Só que se a difusão vira um PIRADS 4, né? A classificação PIRADS final vai ser PIRADS 3, tá? E o que diferencia o 3 do 4, né? Talvez essa é a maior dificuldade para alguns, né? A diferença o 3 do 4 é que aí, no PIRADS 4, no T2, né? A lesão ela já tem um formato irregular, uma lesão, um formato às vezes lenticular, ou seja, um formato de lente. A gente chama de carvão apagado, né? Parece que pegou um pedaço de carvão e amassou, apagou ele na folha de papel, né? Que tem as mesmas características, moderado e hipossinal T2, né? Com restrição à difusão e menor que 1,5 centímetro. E o score 5 é a mesma coisa que 4, mas a lesão é maior que 1,5 centímetros ou tem uma invasão extraprostática bem definida, tá? Então, aqui é uma lesão que está pegando a zona transicional, está pegando o estroma fibromuscular anterior, se vê que é uma lesão mal definida, não respeita o limite do nódulo de hiperplasia que tem aqui. No sagital, a gente vê bem esse formato lenticulado dele, né, meio irregular, parece que a gente não vê limite, né, dela, e tem uma baita restrição de fusão. Aqui, no caso, uma lesão PIRADS 5 na zona transicional. E na zona periférica? Na zona periférica não teve mudança do PIRADS 2 para o 2.1, tá? O critério dominante é a difusão, o ADC, então a lesão tem que ter baixo sinal EDC, tá? Com o hipersinal com restrição à difusão, na sequência de fusão, com hipersinal na DWI, e a sequência de desempate é a fase pós-contraste. Tá? Quando a gente tem uma difusão PIRADS 3, a gente vai desempatar com a perfusão. Então, se a lesão na zona periférica tem restrição PIRADS 1, independe o aspecto T2 e na pós-contraste, vai continuar PIRADS 1. Se a lesão na difusão ela é PIRADS 2, também independe das outras sequências, ela vai continuar PIRADS 2. Se a lesão tiver PIRADS 3 na difusão, aí a gente vai depender do pós-contraste. Se o pós-contraste não mostrar um hiperrealce, a gente mantém 3. Se ele mostrar esse hiperrealce, a gente joga para cima, para 4. E o 4 e 5 aí independe das outras sequências. Então, o que é o score 2? Score 1, na zona periférica, é aquela zona periférica limpa, que não tem nada, né? Branquinha, que raramente a gente vê também, tá? Então, o score 2, a lesão, na difusão, ela vai ter um aspecto de linha, um aspecto linear, ou então um aspecto em cunha, em direção à zona centro-transicional. Então, ela vai ter um hipossinal em ADC, tá? E, às vezes, pode ter uma discreta restrição à difusão, mas é bem sutil, né? E esse aspecto linear, a gente fica tranquilo em falar que é um achado PIRADS 2, tá? Isso pode ter presente em várias outras, né? Por exemplo, aqui tem outra, né? E você vê que não tem muita restrição de fusão, quase nada, na verdade, né? Então, a gente classifica como PIRADS 2 na zona periférica. O score 3, já o score 3 é quando a gente tem um foco, né? Foco é o quê? Tem uma morfologia diferente do plano de fundo e não linear, tá? Então, a lesão tiver uma morfologia meio nodular, meio lenticulada, né? Normalmente ele tem um aspecto de meia-lua, né, com a base voltada para a próstata, né, para a cápsula, desculpa. Então, se ela tiver um hipossinal no ADC ou hipersinal na difusão, a gente vai classificar como 3. Não pode ter as duas coisas, tá? Porque como se fosse, são critérios, não é que quando tem restrição de fusão, tem hipossinal da ADC, tá? Que a gente lembra que eu falei que a sequência é adquirida separadamente. Primeiro a gente adquire os B0 e intermediário, né? Para montar o ADC e depois adquire um B1500 para a gente utilizar como uma sequência de restrição de fusão, para a gente confirmar se tem restrição de fusão, tá? E o score 4, né? Score 3, desculpa, deixa eu voltar aqui. O score 3 é quando tem um ou outro, né? Tem um hipossinal ADC e não tem uma marcada restrição de difusão. Lembra do termo marcado, tá? Tem que brilhar na difusão, tá?
para a gente considerar como 4, né? O 4, então, ela tem que ter marcado hipossinal em EDC e hipersinal na difusão. A gente tem esse exemplo aqui, ó, que no B, esse aqui é um exemplo antigo, numa máquina mais antiga, que ela só chegava no B1000, né, que a gente fazia, tá? Assim, a gente subia muito B1000, ela já ficava muito granulada. Mas a gente vê que no B1000 já tinha marcada a restrição de difusão, brilha mesmo, às vezes semelhante ao linfonodo, com hipossinal no ADC, e aí a gente olhando a sequência T2, a gente vê claramente que é uma lesão que não tem morfologia linear, né, em cunha, um pequeno foco nodular, né? Então aqui é um PIRADS 4, um exemplo de um PIRADS 4. E o PIRADS 5 é a mesma coisa da zona de transição, se a lesão tiver mais de 1,5 centímetros ou extensão extracapsular. E aqui um caso de uma área no lobo esquerdo, né, na zona periférica esquerda, e a gente vê baixo sinal ADC, o marcado baixo sinal ADC, com uma restrição à difusão, marcada restrição à difusão, brilhando até quase igual ao linfonodo aqui, né, no B1500, e a perfusão arterial só para mostrar, mas ela não precisaria usar a perfusão arterial para a gente classificar essa lesão com PIRADS 5, né. Então, esse é o fluxograma. Quando a gente olha assim, nossa, ficou complicado agora, né? Mas a gente conseguindo diferenciar o que é zona transicional primeiro, zona periférica, e qual sequência a gente utiliza primeiro, a gente consegue chegar na classificação PIRADS final, né? Vamos lá novamente, para relembrar, zona de transição. Se a zona de transição não tiver nódulo, que é muito raro, ou nódulo típico, que é o nódulo típico completamente encapsulado, vai ser PIRADS 1. Se o nódulo for quase completamente encapsulado ou for um hipossinal T2 homogêneo, de contornos lisos, né, bem definidos, né, ou então aquelas áreas de baixo sinal entremeadas aos nódulos, a gente vai classificar em PIRADS 2. Se tiver uma marcada restrição à difusão, que a gente chama de PIRADS 4, né, desculpa, o PIRADS 4 da difusão, tiver uma marcada restrição à difusão, que é aquele mesmo um raciocínio semelhante na zona periférica, né, a gente vai subir a classificação para o PIRADS 3. Tá? E aí, o PIRADS 3 é o quê? Se a lesão qualquer heterogeneidade sinal, né, que tiver margens obscuras, né, e a gente vai classificar em PIRADS 4 ou 3 se não tiver restrição à difusão, né. E aí, o 4 e 5 já tem uma morfologia irregular, muitas vezes já tem restrição à difusão, apesar de a gente utilizar a sequência T2, né, e o 5 quando é maior que 1,5. E na zona periférica, a mesma coisa, a gente utiliza a restrição à difusão, tá? Como critério dominante e a fase perfusão como critério de desempate entre 3 e 4. Então, quem estiver vendo no computador e quiser baixar o PIRADS é só escanear aqui escanear o QR Code que vai aparecer o PIRADS versão 2.1. Tá? E essa é a classificação final que a gente utiliza, né? É um critério de probabilidade, né? PIRADS 1, a gente sabe que vai ser um câncer de próstata clinicamente significativo, muito improvável de estar presente, né? E o que é câncer de próstata clinicamente significativo? É aquele câncer que demanda um tratamento cirúrgico, tá? É aquele câncer que vai ter um Gleason alto, que é aquele câncer que vai matar. Muitas vezes o paciente pode ter um câncer, mas ele não é clinicamente significativo, porque é um câncer muito indolente, ele é inicial, e esse câncer a gente não precisa detectar ele, porque em muitos casos ele vai demorar para evoluir, né? E às vezes vai aumentar a taxa de falso positivo, né, tentando detectar ele, né? A ressonância de próstata é um método que tem um valor preditivo negativo muito alto, ou seja, ele serve para a gente excluir aquele paciente de ter câncer clinicamente significativo. Se a gente pega uma ressonância de próstata com PIRADS 1 ou 2, o urologista ele entende o seguinte: esse paciente pode até ter câncer, mas é um câncer que eu não preciso tratar, né? Eu só vou acompanhar, fazer o controle de rotina. Agora, se o paciente tiver um PIRADS 3, 4, 5, ele já sabe, agora esse paciente eu preciso investigar para achar esse câncer, né? O PIRADS 2, então, é uma baixa probabilidade de câncer, clinicamente significativo. PIRADS 3 é igual no PIRADS da mama, né? Duvidoso, a gente fica na dúvida. Alguns urologistas optam por fazer uma vigilância ativa, outros
Vigilância ativa, não no que ele já descobriu o câncer, né? Mas a vigilância, assim, vamos fazer um novo exame daqui 6 meses, por exemplo, né? Outros optam por fazer a biópsia. Atualmente, muitos estão optando por fazer a biópsia por conta das biópsias guiadas, né? E o PIRADS 4 já tem uma alta probabilidade, e o 5 é, assim, quase muito provável, quase confirmado que ele já tem um câncer. Alguém tem alguma dúvida antes de a gente passar para as controvérsias do diagnóstico de câncer de próstata? Vou passar o chat aqui, ver se tem. Aqui, pode repetir o PIRADS 3 na zona transicional? Vamos lá. Ó, tá? Então vamos lá. Se a gente tem um nódulo atípico, ou seja, ele é homogêneo, com sinal baixo sinal homogêneo em T2. Ele é quase completamente encapsulado, tem alguma área que não tem cápsula, né? E ele tem uma discreta restrição de difusão, duvidosa, né? Você continua classificando ele como 2, tá? Agora, se esse mesmo nódulo já tem uma marcada restrição de difusão, você vai classificar ele como PIRADS 3, tá? Se esse nódulo, então, for atípico, a gente depende da difusão para chegar no desempate, tá bom? Esse aqui é um exemplo. Então, um nódulo atípico com uma borda mal delimitada, e aí a difusão e o ADC não deixam dúvida que tem uma marcada restrição de difusão, a gente tem que classificar ele como 3. Para a gente classificar um nódulo como PIRADS 4, na zona transicional, a gente já tem um nódulo muito irregular, tá? A gente já não vê aquele aspecto de nódulo atípico, né? A gente já vê uma lesão amorfa, né, que a gente chama de carvão apagado, tá? A gente tem uma lesão muitas vezes espiculada, irregular, tá? E ela não respeita o espaço entre os nódulos de hiperplasia. Ficou claro, Luísa? Se quiser que eu abra seu microfone, é só me falar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai passar para outro tema, que é um tema mais rápido. Nódulo de hiperplasia. Que classificação tem? Então, o nódulo de hiperplasia ele vai ser classificado como dependendo do seu formato, né? Vou pegar aqui. O nódulo de hiperplasia ele pode ser classificado como PIRADS 1, né? Se ele for um nódulo típico de hiperplasia, ele pode ser classificado como PIRADS 2, se ele for um nódulo atípico, ou ele pode ser, inclusive, classificado como PIRADS 3, se ele tiver uma marcada restrição à difusão, né? Então, zona central, a gente usa a anatomia, né? Basear na anatomia como é a zona central e o estroma fibromuscular anterior. A gente tem que saber a morfologia dessas regiões para a gente saber o que não é anatômico, né? Então, as assimetrias que tenha hipossinal T2, que tem restrição de fusão, né? E muitas vezes tem realce focal precoce, a gente tem que levantar a bola para o médico que tem lesão. Por exemplo, uma zona central, elas são homogêneas, principalmente, a gente tem o sinal do bigode, né? Que é o sinal entre isso aqui, ó, na coronal, muitas vezes é o sinal do bigode, né? Que a gente vê também. Só que, ó, a gente tem uma clara simetria aqui dessa zona central, né? E isso não é um nódulo de hiperplasia. Por quê? Porque ele não é redondo, ele não é capsulado, né? Então, existem nódulos de hiperplasia na zona central, do mesmo jeito que existem nódulos de hiperplasia na zona periférica, tá? Que a gente chama de nódulos extrusos, tá? Então, quando a gente tem uma assimetria que não pode ser explicada por nódulo de hiperplasia e que tenha restrição de fusão, é bem provável de ter uma lesão suspeita na zona central ou no estroma fibromuscular anterior. Só a gente pegar esse exemplo aqui,
Cadê? Cadê o... Opa, vou pegar o exemplo aqui. A zona, o estroma fibromuscular anterior normal e daquele estroma fibromuscular daquela lesão. Essa lesão. A gente não vê estroma fibromuscular anterior, tá? A gente não vê o aspecto de asa delta. A gente vê uma lesão nodular, tá? A zona de transição, então, a gente já falou o principal é a gente classificar o nódulo de hiperplasia, tá? Como 1, 2 ou 3, ou, né? Se ele não é mais um nódulo de hiperplasia, já tem uma morfologia irregular, ele já vira 4 ou 5, tá? E a zona periférica, aí a gente vai usar como critério dominante a difusão. É claro que eu, particularmente, eu analiso a glândula no T2 para eu ter uma noção da morfologia dela, né? E depois eu vou procurar as áreas de restrição à difusão junto com as duas telas. Na verdade, eu uso 4 telas, né? Eu divido a tela em 4. Coloco a difusão, o ADC, um axial T2, né? As 3 no axial T2 e um sagital T2 para eu me programar. Tá? No nosso curso, a gente vai ter um módulo de pelve masculina que vai ser basicamente, a gente vai laudar ressonância de próstata, muitos casos mesmo, né? Então, eu faço isso, eu utilizo o axial T2, junto com a difusão, junto com o ADC e o sagital T2. Quando eu vejo alguma lesão duvidosa, que eu não consigo classificar com a difusão, aí eu coloco a perfusão, tá? Para eu desempatar. Então, o score 2 são as linhas de baixo sinal T2, desculpa, de baixo sinal no ADC, na difusão, que também vão ter baixo sinal T2, tá? Muitas vezes são focos de prostatite, tá? O PIRADS 3, na zona periférica, já não é mais linear, é um foco, às vezes, nodular, semilunar, que tem um hipossinal no ADC ou uma restrição à difusão, você vê ela no B1500, mas você não acha que tem um marcado hipossinal no ADC, fica meio na dúvida, né? Então é um score 3, e aí você vai usar o quê? Você vai usar o pós-contraste, né? Se tiver hiperrealce no pós-contraste, essa lesão vai ser classificada como um PIRADS 4. Se não tiver hiperrealce, mantê-la com PIRADS 3. E o score 4 é quando tem tanto o hipossinal do ADC quanto hipersinal na restrição de fusão, no último B, no B1500, tá? E o 5 é quando a lesão tem mais de 1,5 centímetros. Tá bom? Aqui a Luísa perguntou, quando o pedido ou o paciente vem com estadiamento, você faz ressonância multiparamétrica, você descreve a lesão da próstata, não conclui PIRADS e já tem a biópsia? Então, se o paciente vem com estadiamento, normalmente a gente recebe o pedido do médico, estadiamento, câncer de próstata, né? A gente faz a sequência multiparamétrica normal, tá? Mas a gente não precisa de fazer a perfusão, mas normalmente a gente já faz, por quê? Porque na multiparamétrica, a gente já faz a sequência de alta resolução que eu preciso para definir isso aqui, ó. Eu preciso dessa sequência de alta resolução para eu definir a extensão extracapsular. Eu não vou classificar esse paciente com PIRADS. Eu vou falar estadiamento de neoplasia de próstata, sem extensão extracapsular, sem invasão de vesículas seminais, né? Ou com extensão junto ao feixe vasco nervoso, né? Por exemplo, ou com invasão da vesícula seminal. Mas eu não vou classificar o PIRADS. Em muitos casos, a gente não consegue achar a lesão, né? Por quê? Porque às vezes o paciente fez biópsia, e mesmo a gente respeitando o tempo de 30 dias, pós-biópsia, ainda pode ter hemorragia, né? Então, em alguns casos, a gente não acha, porque fez a biópsia, descobriu que é um câncer bem indolente, um Gleason 6, por exemplo, né? Então, e o paciente quer operar, então vai fazer um estadiamento para ver se realmente aquele Gleason está correto, às vezes é uma lesão maior que não foi pega na biópsia, né? Então, às vezes a gente não acha lesão focal, né? Mas eu descrevo estadiamento de neoplasia de próstata sem extensão extracapsular e sem invasão de órgãos adjacentes, tá? No laudo eu vou descrever, não foram caracterizadas lesões expansivas, né?
Vou descrever que não foi vista e que não tem extensão, mesmo ele tendo um câncer detectável pela biópsia. Tá? E eu falo da zona central e do sistema fibromuscular no laudo anterior, no laudo normal? Não. Quando o laudo está normal, eu não vou descrever zona por zona, tá? Eu descrevo a zona centro-transicional juntamente com... Eu descrevo zona centro-transicional, né? Eu descrevo com a aparência que ela está. Por exemplo, zona centro-transicional proeminente com nódulos típicos de hiperplasia, por exemplo, tá? Quando a lesão se estende da zona periférica para a transicional, você deixa o Pirrades para a transicional também 5 ou 4, a depender do tamanho da lesão. O critério de mudar para o 4 ou 5 é tamanho de lesão ou extensão extraprostática. Se a lesão entrou para a zona transicional ou se ela saiu da zona transicional e foi para a zona periférica, o que vai mudar o Pirrades é o tamanho dela, né? Só se a lesão era bem pequena na zona periférica, com menos de, por exemplo, 1 centímetro, mas já tem extensão extracapsular. Então, aí a gente usa o Pirrades 5. Mas a lesão sair de uma zona para outra, não muda o critério, só se ela for maior que 1,5 centímetros. Faz o STIR da bacia no estadiamento, no multiparamétrico? Faço. Eu faço um STIR da bacia porque a gente aproveita o paciente para pesquisar a metástase óssea e linfonodomegalias em toda a bacia. Então, tanto no estadiamento, no estadiamento, o paciente já tem o tumor, quanto na pesquisa de tumor, eu faço o STIR da bacia, tá? Isso é muito no Brasil, mas nos Estados Unidos eles fazem protocolos muito bem definidos, né? O paciente vem para um diagnóstico, ele vai fazer essas 3 sequências, T2, a perfusão e pronto, né? E aí, se o paciente vai fazer o estadiamento, ele faz o protocolo de estadiamento de bacia. Tá? Mas aqui de rotina a gente faz, exatamente para isso, para aproveitar que o paciente está fazendo e já fazer o estadiamento. Tá? Camila, a gente pode mostrar, sim, se der tempo, alguma extensão extraprostática, mas esse é um caso bem típico de extensão extraprostática, tá? A lesão rompe, a gente perde o sinal, tipo, a linha preta da cápsula, né? Outro critério que a gente deve utilizar para a extensão extraprostática é o tamanho dessa extensão, tá? Quanto tem de contato com a cápsula. Os artigos mais recentes já mostraram que se a lesão tiver mais de 2 centímetros de contato, ela tem muita probabilidade de ter invasão já extraprostática. Mesmo que você não esteja vendo, ela tem invasão microscópica. Então, é sempre interessante você medir esse grau de contato, tá? Se tem 2 centímetros de contato com a cápsula, tá? Se tiver 2 centímetros, pelo menos 2 centímetros, aí é um sinal bem claro de invasão extraprostática. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos passar para controvérsias. Aqui tem outra pergunta. Pedi para mostrar o QR Code de novo aqui. Aqui, paciente com biópsia Gleason 6. Realiza ressonância para estadiamento. Você detecta lesão Pirrades 4. Como você conclui o laudo? Se o paciente já tem o diagnóstico, né, a gente vai escrever a lesão, né, lesão focal tal, na base, né, você pode escrever como lesão, foi identificada uma lesão dominante, né, no terço médio da zona periférica, medindo 1 centímetro, né. Você está explicando para ele que você achou uma lesão e você vai explicar que essa lesão não tem extensão extracapsular. Mas não necessariamente você não vai usar o Pirrades, porque a classificação Pirrades é uma classificação de probabilidade. Esse paciente que fez a biópsia e descobriu um Gleason 6, ele já não é provável de ter câncer, ele já tem o câncer, né? Agora, se ele é clinicamente significativo ou não, aí às vezes foi o local da biópsia que foi feito, né? Se ele fazer a biópsia nessa região que a gente achou, às vezes ele vai aumentar o Gleason, né? Mas normalmente o paciente estadiamento ele vai operar, né? Então aí já não vai ter muita não precisa se classificar ou fazer a classificação Pirrades, tá? Se tiver mais que 2 e já fala invasão, eu uso o termo que tem alta probabilidade, né,
de ter invasão, né, mesmo que microscópica, porque significa que é um contato muito importante na cápsula, tá? Então, você tem que deixar descrito para o médico que você tem uma medida que está te mostrando que pode ter invasão, tá? Que aí ele vai ter que operar aquele paciente com maior cuidado naquela região, tá bom? Se for maior que 2 centímetros, a gente já fala que tem grande probabilidade de invasão. Entre 1,5 e 2, fica indeterminado, tá? Vamos passar agora de controvérsias no diagnóstico, né? As 3 principais controvérsias que tem: 1,5 versus 3 Tesla, multiparamétrica versus biparamétrica, e a biópsia prostática guiada por ultrassom, que tem a fusão cognitiva e a fusão de imagens com software, né? Primeiro, 1,5 versus 3 Tesla. Bom, a ressonância de próstata começou em 1982, foi o primeiro artigo que saiu, e uma ressonância de 0,04 Tesla. Então, basicamente, você só via se o paciente tinha próstata ou não, né? Isso em 82, e logo foi avançando, né? Em 89 começou os primeiros estudos com a ressonância de 1,5 Tesla com bobina endoretal, já tinha uma diferença absurda, né, de anatomia, né? E em 2004 começaram os primeiros estudos com a ressonância de 3 Tesla, também com bobina endoretal, tá? E aí, qual que é a diferença, né? Por que existe a preferência pela 3 Tesla na multiparamétrica, né? Porque a 3 Tesla vai resultar um campo magnético maior, vai resultar no aumento da razão sinal-ruído. Então, quando você aumenta o sinal-ruído, você vai aumentar a resolução tanto espacial quanto temporal, tá? Mas também existem outros fatores que melhoram a qualidade da imagem, não só a força, né, do campo magnético, que é software dedicado, bobina de múltiplos canais. Então, máquinas de 1,5 vão dar exames diagnósticos muito confiáveis, tanto confiáveis quanto as de 3 Tesla, tá? Desde que a máquina esteja com o parâmetro de aquisição correto, e as máquinas mais modernas, tá? O PIRADS 2.1 ele não contraindica o exame em aparelhos de 1,5 Tesla, tá? Em alguns casos é até mais indicado do que em 3 Tesla, por exemplo, paciente com próstata de quadril, tá? Vai dar muito artefato na difusão, você às vezes não vai conseguir ter uma difusão bem feita, então é melhor você fazer na 1,5, que vai reduzir os artefatos. Então, o estado da arte no diagnóstico de câncer de próstata, ele é alcançado com ressonância de 3 Tesla, tá? Então, os membros do comitê do PIRAS, eles concordam que existem mais vantagens na 3 Tesla, mas não é contraindicado utilizar no e-mail, desde que sejam máquinas modernas, né, com protocolos corretos. Outra controvérsia é multiparamétrica versus biparamétrica, né? O que é a biparamétrica? Na verdade, é uma técnica mais rápida que utiliza só os T2 e a difusão. Mais ou menos assim, a gente tem a biparamétrica rápida, que só vai utilizar axial, difusão e T2, a biparamétrica padrão, que vai fazer um sagital, um coronal, e depois a gente tem a multiparamétrica, que inclui o pós-contraste, né, e a dinâmica pós-contraste, né, e um pós-contraste tardio, e a multiparamétrica com sequências opcionais, quando você pode fazer um axial T2 da bacia e tudo mais, né. E a gente consegue fazer uma biparamétrica em torno de 10 minutos, né, 10 a 15, enquanto a multiparamétrica vai usar 25 minutos, por exemplo. Quais são os argumentos a favor da biparamétrica, né? Esse artigo de 2018 viu que tanto a sensibilidade quanto a especificidade no diagnóstico de câncer de próstata e no diagnóstico do câncer de próstata clinicamente significativo, que é o Gleason 7, são semelhantes, tá? As sensibilidades e especificidades são semelhantes, tanto da multiparamétrica quanto da biparamétrica, tá? Não houve tanta diferença, tá? Outro argumento a favor da biparamétrica é que o papel da fase de perfusão pós-contraste ele é muito limitado. Todo esse fluxograma de classificação de PIRADS, a gente só vai usar a dinâmica na divisão, quando a gente está na dúvida de uma lesão PIRADS 3 na zona periférica. Né? Em todo outro fluxo, a gente não usa o pós-contraste. E quais são os argumentos a favor da multiparamétrica? Né? Isso é um termo, isso realmente eu acho que é válido, porque ela aumenta a acurácia, principalmente em radiologistas com menos de 300 casos de experiência,
ele é melhor em 30% a 40% valor preditivo positivo e até 10% na curva ROC. E, principal, que eu acho, ela funciona com uma sequência backup. Ou seja, eu chamo de sequência salvador da próstata, da pátria, desculpa. Por exemplo, a gente fez um paciente com prótese, por exemplo, a difusão ficou bem cheia de artefato ruidoso, a gente pode utilizar a perfusão para aumentar nosso grau de confiança quando a gente detecta uma lesão nessas sequências ruidosas, tá? E o PIRADS 2.1, ele ainda recomenda a multiparamétrica, principalmente quando o paciente tem fator de risco, que é fator de risco histórico familiar, biópsia anterior negativa e com suspeita, naqueles pacientes que estão fazendo vigilância ativa, naquele paciente que fez biparamétrica anterior negativa e persiste com suspeita, ou nos pacientes que têm ou tem fatores técnicos que resultam numa difusão de baixa qualidade. Então, outro argumento em favor da multiparamétrica é na pesquisa de recidiva local. Porque quando o paciente faz um tratamento loco-regional, seja radioterapia ou químio, o parênquima da próstata já fica com um sinal muito baixo no T2. Então, elas perdem a acurácia após a radioterapia. Também a gente tem aqueles marcadores de bracoterapia que vão distorcer a difusão. Então, a gente vai depender da dinâmica pós-contraste para identificar aquela recidiva, tá? Então, esse gráfico, essa tabela mostra que a sensibilidade da perfusão, quando o paciente faz prostatectomia e radioterapia, chega a quase 100%. Enquanto na difusão, utilizando a difusão, a gente chega só 71% de sensibilidade naquelas próstatas com radioterapia. Esse aqui é um caso, um paciente com 77 anos que fez o primeiro exame, identificou uma lesão, e vocês verem, ó, outro exemplo de extensão extraprostática, né? A lesão tem mais de 2 centímetros, além disso, ela faz um abaulamento na cápsula. Isso é um sinal de extensão extracapsular, tá? De invasão da cápsula. Invasão da cápsula já tem com certeza e extensão extracapsular também, tá? E por sinal ADC, a fase dinâmica pós-contraste, a gente vê claramente um realce arterial precoce, né? E aí esse paciente não operou, tá? Ele recusou a cirurgia, foi tratado com hormonioterapia. 1 ano, hormônio, depois fez rádio, tá? 1 ano, controle, 1 ano após o tratamento. Ó, mantém o hipossinal T2, a gente não consegue mais identificar claramente o tumor em relação ao exame anterior, né, que estava claramente definido. O ADC pós-tratamento tem um discreto hipossinal T2, mas a gente vê que na dinâmica não tem realce. Praticamente só o realce capsular. Então, esse paciente teve uma melhora do tratamento, né, com o tratamento. Se a gente se baseasse só no T2 na difusão, a gente não poderia dar essa afirmação para o médico, tá? Fazer essa afirmação. Esse caso, eu coloco invasão capsular com extensão extracapsular, tá? Por causa desse abalamento aqui. Tá? A invasão capsular, ela tem alta probabilidade de acontecer quando a gente tem um contato maior que 2 centímetros. Mas se a gente tem abaulamento, aí já é um sinal de extensão extracapsular. Tá? Mesmo que seja pequena, é um sinal de extensão, que quando o médico for operar, no anátomo patológico vai vir extensão extracapsular, invasão da gordura periprostática. E a última controvérsia é a biópsia guiada por ultrassom, né? Qual que é melhor? É a fusão cognitiva ou a fusão usando software? Aqui, quem quiser baixar esse estudo aqui, tá? Os guidelines de urologia, eles já recomendam paciente que tem suspeita de câncer tem que fazer ressonância de próstata antes de qualquer biópsia. Isso já é guideline dos próprios urologistas, tá? Os urologistas são a favor da utilização da multiparamétrica. A biópsia que vai ser realizada após a multiparamétrica, a gente chama de biópsia guiada. Ela tem muito mais acurácia de detectar o câncer clinicamente significativo e reduz também o diagnóstico de câncer clinicamente insignificativo, em comparação com a biópsia randômica transicional. Biópsia prostática. Então, fusão cognitiva versus ultrassom. Existem 3 métodos de biópsia, tá? Tem a fusão cognitiva, a fusão utilizando a ressonância.
né, que é utilizando o software do ultrassom, a gente coloca as imagens da ressonância dentro do aparelho de ultrassom, e a biópsia guiada pela ressonância em tempo real, que é a biópsia in-bore, né? Essa é praticamente só utilizada em grandes centros de pesquisa, né? E não tem um consenso de qual das três técnicas é mais vantajosa, tá? A fusão cognitiva, o que é a fusão cognitiva? A gente olha a imagem no computador, marca a lesão com o nosso cérebro, a gente utiliza alguns marcadores, por exemplo, a lesão está no terço médio e no mesmo nível dessa lesão tem um cisto. Então, a gente vai procurar esse cisto, né, na lesão, no ultrassom, que vai ser o nível onde está a lesão também, tá? Então, ela é uma técnica mais barata, a gente não precisa usar um aparelho de ultrassom muito caro que tem esse software específico, né? Só que ela tem dificuldade de a gente identificar as lesões muito anteriores ou apicais lá no ultrassom, quando a gente está fazendo a biópsia, né? A fusão com o software, ela tem também suas dificuldades, porque quando a lesão é muito pequena, a fusão não fica tão certa, tá? Às vezes pode ter alguma diferença de fusão que aí atrapalha na biópsia. E também as lesões muito anteriores ou apicais também são difíceis. E a biópsia guiada para ressonância, ela tem uma ótima acurácia, mas é muito demorada e muito caro. Praticamente ninguém faz, tá? Esse estudo, que chama estudo Future, tá? Ele fez um estudo multicêntrico randomizado para ver qual técnica é melhor para ser feita naquele paciente que tem biópsia prévia negativa. Tá? Então, paciente que tem biópsia prévia negativa, qual que é o melhor método para a gente fazer a biópsia? Se é a biópsia com fusão cognitiva, com o software de ultrassom ou com a ressonância, né? Biópsia in-bore. Então, ele fez 665 homens, tá? Biópsia prévia negativa, todos em máquina de 3 Tesla, multiparamétrica, todo aquele que tinha P-RADS maior que igual a 3 era biopsiado, randomizado 1 para 1 para 1. Então, teve 35% de pacientes com diagnóstico de P-RADS maior ou igual a 3, não teve diferença significativa na taxa de detecção, vê que a diferença foi quase semelhante, não teve diferença na taxa de detecção de câncer clinicamente significativo, ou seja, a diferença foi de 1 a 2%, e o principal limitador do estudo foi um baixo número de lesões, na verdade, um baixo para o estudo, né, porque foram 234 lesões. Então, qual que é o melhor? Fusão cognitiva ou fusão com software, né, em aparelho de ultrassom? Qual que foi a conclusão? Os diferentes métodos, eles não vão resultar em diferentes taxas de detecção. Tá? Consequentemente, a gente deve avaliar os outros fatores. A experiência do médico que irá realizar a biópsia, que muitas vezes ele consegue localizar a lesão fazendo ultrassom, mesmo sem a fusão, olhando só, fazendo a ultrassom em tempo real. A disponibilidade de biópsia com sedação pela equipe anestésica, que vai facilitar muito o trabalho do médico que vai fazer a biópsia. Depende também de uma imagem de alta qualidade da ressonância, claro, o mapa, né? E um laudo realizado por um radiologista com larga experiência em ressonância multiparamétrica, porque um mapa mal feito é pior do que não ter mapa algum, né? Você vai biopsiar a região errada. É isso aí, pessoal. Queria agradecer pela presença de todo mundo aí, mais de 150 alunos e presentes, né? Para essa aula sobre próstata, né? Alguém perguntou aqui, tem exemplo de prostatite? Qual o pulo do gato? O pulo do gato é esse. Vamos pegar aqui. A zona de hipossinal T2 difusa, a gente depende da difusão e da perfusão. Tá? Na prostatite, a gente vai ter o hipossinal T2 difuso na glândula, tá? Mas a gente vai ter um realce simétrico dos lobos, tá? A gente vai ter um realce simétrico bem exuberante. Eu sempre gosto de falar o seguinte, na próstata, a gente tem um realce de dentro para fora. Realce primeiro as glândulas internas, depois a zona periférica. Tá? Se a gente tem um realce invertido, ou seja, primeiro a zona periférica, depois a glândula interna, ou
junto, as duas zonas realçam simultaneamente, a gente tem uma prostatite. É claro que se o paciente não tem restrição à difusão na zona periférica, né? Porque a critério dominante de classificação de tumor na zona periférica é a difusão. Então, a gente tem uma próstata que tem um hipossinal T2 difuso na zona periférica, que não tem restrição à difusão, e que tem esse realce precoce, é um realce muitas vezes simultâneo ao realce da glândula interna, então a gente está frente a um caso de prostatite, tá? Aqui é um exemplo de como é o realce normal da glândula, tá? Começa nas glândulas internas, depois realça a zona periférica. Então, se a gente tem o inverso, a gente tem um caso de prostatite. Aqui, uma pergunta boa aqui. Quantos fragmentos se retira na biópsia guiada? Faz toda a glândula ou só a lesão vista na ressonância? Essa pergunta eu fiz para os urologistas na última reunião, tá? Eles disseram que, por conta de padronização, tanto de padronização de estudos e de pesquisa de outros cânceres, né, na glândula, eles gostam de que sejam feitos em toda a glândula, tá? A biópsia normal. O que eu faço é que eu faço o fragmento adicional naquela região, tá? Para ter a certeza que naquela região a gente vai pegar a lesão. Então, por exemplo, ao invés dos 12, eu faço um a mais na região, na lesão focal, tá? Em caso que mimetiza neoplasia primária, prostatite granulomatosa, metástase, mas se você está quase certo de não ter neoplasia primária, lesão extensa com baixa difusão, baixo PSA, você classifica com PIRADS? A gente tem que classificar com PIRADS, porque assim, até que se prove o contrário, esse paciente vai ter algum tipo de câncer, nem que ele seja um tipo de câncer que não secreta PSA, né? Alguns subtipos histológicos, eles são baixos secretores de PSA, então a gente tem que usar o PIRADS, tá? A prostatite granulomatose, ele vai muitas vezes um diagnóstico de exclusão, tá? Eu tenho um caso que o paciente fez uma ressonância multiparamétrica, tinha uma lesão focal, foi classificada como PIRADS 4. Fez biópsia, veio negativa, não foi conosco, né? Fez outra ressonância, a lesão estava do mesmo jeito, foi classificada como PIRADS 4. Ele repetiu a biópsia, veio negativa. Passou um ano ou 6 meses, ele repetiu a ressonância, e eu tinha laudado a segunda, fui laudar a terceira, eu falei, gente, não é possível que esse paciente não tenha câncer, esse paciente deve ter uma prostatite granulomatose, né? E a lesão tinha aumentado. Mas mesmo assim, classifiquei como PIRADS 4, mas coloquei na conclusão a possibilidade de ser uma prostatite granulomatosa devido às biópsias negativas. Só que aí ele fez uma outra biópsia, nessa biópsia foi feita conosco, a nossa equipe, né? Guiado, confusão e tudo, e aí veio o câncer. Então, na verdade, foram biópsias anteriores que não vieram câncer, mas mesmo na suspeita de granulomatose, a gente tem que levantar a bola para o câncer. Experiência com biópsia transperineal, nunca fiz, tá? Nunca fiz biópsia transperineal. Todas as vezes que eu fiz, tanto na residência, foi tudo biópsia por via anal. Quando tiver com sangramento pós-biópsia, como classificar PIRADS? Então, no PIRADS, ele tem alguns critérios. Se você não conseguir classificar, você vai escrever que não foi possível classificar o PIRADS, tá? Você vai colocar a limitação técnica do exame que não foi possível classificar, tá? Então, existe essa possibilidade de você não falar, ó, PIRADS não classificável na zona periférica devido ao sangramento. Ou a conduta repetir daqui 2 meses, por exemplo, entendeu? Agora, se o sangramento é pós-biópsia, mas é um exame de estadiamento, a gente já não vai usar o PIRADS, tá? Então, é só se o paciente tem uma biópsia prévia negativa, né? E ele fez o exame, sei lá, um mês depois da biópsia, né? Veio negativo e repetiu a ressonância, não é muito comum de acontecer isso, né? Você, dependendo do fator limitador, você vai ter que usar essa limitação, tá? Acho que conseguimos responder algumas dúvidas, né? Boa, Henrique. É a aula muito top aí, viu, cara? Parabéns aí. Excelente aí, conseguiu resumir Aqui, bem ó, aí, né? o Thiago, uma última pergunta aqui. Você utiliza diferentes pirradas para diferentes lesões? Sim, se você tiver duas lesões suspeitas,
você tem que classificar elas, você tem que escrever elas, tem que usar o PIRADS. Por exemplo, você tem uma lesão PIRADS 5 na zona periférica e uma PIRADS 4 na zona transicional, a classificação final, né? Você vai descrever na conclusão. Lesão focal suspeita na zona periférica, na base da zona periférica esquerda, PIRADS 5, e lesão focal suspeita no terço médio da zona transicional esquerda, PIRADS 4. Tá? Perguntando aqui, ó, teremos como rever a aula novamente? Ficará gravado? Essa é com você, Gustavo. Então, vamos pedir autorização para o Big Boy, né? Para o Abaeté aí, para ver se... Eu acredito que ele deve disponibilizar por Sim, um nós vamos tempo aí. disponibilizar assim por um tempo, vai ficar disponível no YouTube, tá? Tiver gostado, quem tiver interesse de mais adiante aí, tá participando da pós. Tem alguns que já estão inscritos, mas por favor, divulguem aí, né? No mês, um módulo diferente, né? E estão abertas as vagas ainda. Aproveitar que pega já do começo, né? Mas se possível quiser fazer depois, né? Pode ser que consiga ver as aulas gravadas ainda, né? Tá bom? Eu Tá bom, vou dar boa noite pessoal. para todo mundo aí. Muito obrigado pela presença de todo Boa mundo aí. noite.